Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Quero agradecer o convite, agradecer o conselho, em especial ao pastor Buriti, que conhecemos já há alguns anos. O Buriti, para quem não sabe, é uma palmeira, né? Eu sempre o chamei de palmeira real, porque ele é do Rei Jesus. Né? É bom conhecer os irmãos. Essa igreja é a terceira vez que eu venho nessa igreja, mas em culto é a primeira vez. Eu vim em 2 reuniões de sínodo aqui. Eu vim também em São Francisco do Sul pela primeira vez em 1956. Sou velho, né? Vocês me perguntaram se eu lembro de alguma coisa. Claro que não, porque eu tinha 1 ano de idade. Mas os meus pais falaram que uma vez tiraram férias e vieram de trem até São Francisco passar as férias. Eu tinha 1 ano de idade. Eu sou catarinense, né? Lá em Curitiba eles chamam a gente de Catarina, né? Então eu sou Catarina, uma cidade a mais bonita de Santa Catarina, com certeza, chamada Capinzal. Quem conhece? Ninguém conhece Capinzal? Vocês não sabem que estão perdendo. Capinzal fica no meio oeste catarinense, perto de Joaçaba, Campos Novos, naquela região ali, né? O meu pai era ferroviário, da extinta RBPSC, só os mais antigos sabem o que é isso. Depois virou Rede Ferroviária Federal. Né? Em 1971, para estudar, eu saí de Capinzal e fui para o Paraná e estou lá até hoje. Sou membro da primeira igreja de Curitiba, que no mês passado fez 111 anos. Então, a primeira igreja de Curitiba e os irmãos aqui têm a mesma idade. Eu perguntei para o pastor Buriti hoje se tinha algum descendente dos pioneiros que organizava, né? Ele não soube me dizer, mas ele acha que não. Na minha igreja ainda tem presbítero descendente de famílias de 1904, quando foi organizada a igreja. Então, eu sou casado com a Denise, sou pai do Mateus, pai da Maiara, pai da Marilis, pai do Marcel e avô do Guilherme. A melhor coisa que existe é ser avô, principalmente pelo descompromisso, né? E pela alegria. Né? Porque a neto é a sobremesa. Né? Para mim é uma graça, meu neto está com 2 anos. E como é o nome do vovô? Voine, ele fala, né? Não consegue dizer Morosini, ele diz Voine. Mas o meu nome é Luiz Carlos. Se vocês me chamarem por Luiz Carlos, até eu vou ficar em dúvida se estão me chamando não, porque todo mundo me chama por Morosini. Né? E a minha esposa era para vir junto hoje, mas infelizmente o meu sogro ficou doente quinta-feira, está internado até hoje. Mas ela deu o seguinte recado para mim: faça um bom sermão, Deus te abençoe, cuidado com o tempo, cuidado com o tempo, não como os S's. A gente geralmente eu tenho a maneira de comer S em final de palavra, né? Não como os S's, não fique fazendo gracinha no culto, viu? Não fique fazendo gracinha no culto. Em setembro, o pastor Buriti, eu preguei no aniversário de uma congregação de uma igreja rural, ali em Antonina, chamada Mergulhão. Não sei se você lembra dessa igreja. É uma igreja rural. É só mato, cara, não tem casas, nada. Fez quase 80 anos aquela igreja. E eu me empolguei na pregação, e foi quase 1 hora de sermão. E era de manhã, e os irmãos do lado da janela ali fazendo churrasco, aquele cheirinho de churrasco entrando para dentro da igreja. Matei a igreja. Quase 1 hora de sermão. Espero não acontecer isso hoje com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Provérbios 30. Provérbios 30. Quem tem os seus laptops e celulares aí, acessem Provérbios 30. Eu gostaria que os irmãos, depois da leitura, não fechassem as suas Bíblias. Eu gostaria que os irmãos ficassem acompanhando o sermão no texto bíblico e vendo se o que está sendo dito está em acordo com o que foi lido. Façam como os membros da igreja de Bereia.
Vou tentar, pastor Buriti, não fiz seminário, sou presbítero, vou tentar honrar a classe dos presbíteros aqui, entendeu? Né? Vou tentar fazer um sermão expositivo. Como nós somos presbiterianos calvinistas, com introdução, 3 divisões e conclusão. Tá bom assim, pastor? Tá bom? Provérbios 30, versículos de número 1 a número 9. Provérbios 30, versículos de número 1 a número 9. Assim está escrito. A minha Bíblia é RA, Revista Atualizada. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos dos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço, não me as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido não venha a furtar e profane o nome de Deus. Palavras de Deus. Amém. Orei muito para que o Espírito Santo me iluminasse nessa meditação, e eu gostaria então de trabalhar esse texto com o título de O Homem e Deus. O Homem e Deus. É sabido, é de consenso da maioria dos teólogos que Provérbios foi escrito em sua maioria pelo rei Salomão. Mas este capítulo 30, bem como o 31, não. Capítulo 30 foi escrito por um tal de Agur, filho de Jaque, de Massá, que é a primeira vez que se é mencionado na Bíblia e a última vez que é mencionado na Bíblia. Ninguém sabe quem é, quem foi. E o capítulo 31 foi por um tal de Lemuel, que é muito conhecido pelo texto da mulher virtuosa. Agur e Lemuel são considerados apêndices às palavras de Salomão. Os israelitas têm visto nos nomes de Agur e Lemuel referências indiretas à pessoa de Salomão. Quem conhece a Bíblia e leu esse capítulo 30, lembra muito o jeito das palavras e o jeito de escrever de Eclesiastes. E Eclesiastes também é consenso dos teólogos que foi escrito por Salomão. Eugene Peterson, um teólogo, ele tem uma Bíblia chamada A Mensagem, a edição contemporânea. Ele pega esse texto aqui e ele trabalha da seguinte perspectiva. Ele trabalha esse texto na perspectiva de um cético, que é o começo do capítulo 30, um cético, um descrente, e o restante de um crente, como se fosse um diálogo entre um crente, um descrente no começo e um crente depois. Ele usa uma retórica dialética e trabalha sobre essas perspectivas. Tanto é que ele trabalha na seguinte sentido: o primeiro começo aqui, vocês vão olhando ali, ele diz, mesmo que a pessoa cite o santo, não tenha conhecimento do santo, ele diz: não há Deus porque ele não está comigo, né? Estou cansado, viver para quê? Enquanto
O crente diz sim, há um Deus, Ele é todo poderoso e Ele é criador de todas as coisas. Assim trabalha Eugene Peterson na sua Bíblia, a Mensagem. E eu gostaria de trabalhar esse texto sobre três perspectivas. Do versículo 1 até o versículo 3, eu gostaria de trabalhar sobre a perspectiva o homem sem Deus. O homem sem Deus. Se os irmãos observarem aqui, existe um relato de um homem que diz: estou cansado, fatiguei, viver para quê? Trabalhei a vida inteira. A perspectiva é que ele chegou no fim da vida, no entendimento, fez uma análise da sua vida, correu atrás da máquina, como se diz hoje, e chegou a uma conclusão: para quê? Vou fazer o que com isso? Trabalhei como um lobo, construí família, criei filhos, tenho fortunas, tenho um emprego, e estou cansado, fatiguei-me, não acho sentido para nada do que fiz, não estou achando sentido para nada, tudo passou rápido, o vigor se foi. Os anos mandam a cobrança, meus irmãos. Pergunta aos mais velhos, pergunta ao pastor Buriti, pergunta a outros que são os mais velhos aqui. Os anos mandam a cobrança. A visão enfraquece, você não tem aquele vigor no seu andar, subir em montanhas é a coisa do passado. Eu ouvi uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes sobre os cabelos brancos que adornam esse corpo frágil como cristal. Ele diz que cabelos brancos são a morte duelando com você. É cruel isso, né? Diz que cabelos brancos são a morte duelando com o seu dono. E eu estou numa guerra atroz. Tenho vencido por enquanto. Não sei até quando. Mas esse homem sem Deus faz uma reflexão da vida, diz: a sabedoria que eu aprendi, que eu tive nesses anos todos, não me serviu para nada. A inteligência que eu tive não me serviu para nada. Nem conhecimento do santo eu consegui ter, nem conhecimento de Deus. Estive assoberbado de coisas, corri atrás do vento. O homem sem Deus se atém às vaidades das posses. O homem sem Deus se atém à vaidade das posses. Adquire conhecimento, adquire inteligência, adquire sabedoria para seu bel prazer, para as suas coisas, para ter e não para ser. O homem sem Deus se fadiga a tal ponto, que Eclesiastes 1:3 diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem? O homem sem Deus se encaixa em Eclesiastes 10:3, que diz: o trabalho do tolo o fadiga. As tribulações da vida e as desigualdades da vida o cansam. O homem sem Deus tem a sabedoria do mundo, a sabedoria mundana. 1 Coríntios 3, de 19 a 20 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Esse é o homem sem Deus. Essa é a sabedoria mundana do homem sem Deus.
O homem sem Deus é como aquele de Efésios 4:18 que diz assim: obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações. O homem sem Deus se estriba em seus próprios pensamentos. Provérbios 3. O homem sem Deus não tem o conhecimento de Deus. E a falta do conhecimento de Deus a gente vê todos os dias. É só sair de casa. Às vezes não precisa nem sair de casa. É só ligar a televisão. Às vezes não precisa nem ligar a televisão. É só abrir a janela. A falta de conhecimento de Deus leva ao que o texto de Romanos 1:28-32 diz. Se vocês olharem ali, tem 20 itens que Paulo elenca para dizer que a falta do conhecimento de Deus faz. A falta do conhecimento de Deus faz com que o homem pratique a injustiça. A falta do conhecimento de Deus faz com que o homem pratique a malícia. A falta do conhecimento de Deus faz com que o homem pratique a avareza, a maldade, a inveja, o homicídio, a contenda, o dolo, a malignidade, difamação, calúnia, soberba, presunção, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, quer dizer, traíras que agem pelas costas, pérfidos, sem afeição natural, é o que a gente mais tem visto hoje, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso é falta do conhecimento de Deus. Este é o homem sem Deus. E não é o que nós vemos? Não é o que se vê? Sexta-feira eu estava fazendo companhia ao meu sogro no hospital e tinha, como ele estava na enfermaria, tinha mais um doente do lado, assim, tem uma televisão lá. Eu perguntei para o seu Garibaldi, que era o vizinho de quarto do meu sogro: seu Garibaldi, posso ligar a televisão? Ele disse: pode ligar. Então vamos ver desgraças, né, seu Garibaldi? Porque a televisão é só desgraça. Vamos ver desgraça. Ele disse que ele tem que concluir assim: não só desgraça, tem mentira também, né? Tudo isso que eu elenquei para vocês não é que a gente vê nesse mundo? Muito disso que eu elenquei para vocês não é que a gente às vezes pratica? Não é que às vezes a gente pratica? Lá na Bíblia diz que a gente peca. Enquanto a gente tiver essa luta entre carne e espírito, não tem como não pecar. Mas o pecado não nos dominará. Enquanto que o homem sem Deus pratica isso naturalmente. Então, de 1 a 3 é o homem sem Deus. O homem que tem a sabedoria do mundo, tem a inteligência do mundo, tem o conhecimento do mundo, mas não tem o conhecimento de Deus, e corre atrás do vento e vive, como disse John Stott no seu livro, se não me engano, Discípulo Radical: nu eu vim ao mundo e nu eu sairei do mundo. Ele não tem esse entendimento. Tá? Do versículo 4 ao 6 nós vamos trabalhar agora o Deus do homem. O Deus do homem. Assim como o homem dos primeiros versículos estava nesse conflito interno, é apresentado a ele um Deus. É apresentado a ele um Deus Criador. Está aqui. A pergunta é: quem subiu ao céu e desceu, denotando poder? Quem encerrou os ventos nos seus próprios punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Isso demonstra poder. Isso demonstra que Deus é transcendente e imanente sobre todas as coisas. Transcendência, Deus é superior a tudo isso. Foi Ele que criou tudo isso. E
Ele tem a característica da sublimidade, da perfeição, a ponto de fazer todas essas coisas. Ele é imanente porque ele é constante, ele é perdurável, e ele faz essas perguntas. E tem a pergunta crucial aqui: qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Aqui já faz referência ao Criador. Em João, no Evangelho de João, fala do ato da criação. Aqui, quando ele fala que toda a palavra de Deus é pura, o homem de Deus é o homem da palavra. Ele fez tudo pela palavra. Em João 1 ele fala: no princípio era o Logos, era a palavra, era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. E diz que ele era a luz dos homens, a vida dos homens. Esse é o nome de Deus. Este é o Filho de Deus. Jesus estava na criação do mundo. Para nós é fácil entender isso, e é difícil ao mesmo tempo, porque entender a Trindade é uma coisa que a mente humana ainda não conseguiu entender direito. Então o homem de Deus é o homem poderoso, é o homem criador, é o Deus poderoso, é o Deus criador, é o Deus da palavra. Isaías 45, 12 diz: eu fiz a terra, falando de Deus, eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus. Isaías 45, 9 diz: ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o caco ao que lhe dá forma: que fazes? Ou dirá: a tua obra não tem alça. Esse é o Deus Criador, é o homem de Deus, é o Deus do homem. O Deus do homem, como já disse, fez tudo pela palavra, conforme Gênesis. E toda a palavra de Deus é pura, prata refinada, depurada 7 vezes, como diz Salmo 12:6. Agur já se referia a Deus e a seu Filho. O Deus do homem é a verdadeira sabedoria, é a chave do conhecimento. O Deus do homem tem a seguinte sabedoria: a sabedoria por ele lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Esse é o Deus do homem que dá a verdadeira sabedoria a quem busca por esta sabedoria. Quando se quer saber se o cara é de Deus ou não, procure ver se consegue elencar esses itens na sabedoria do homem. O Deus do homem é o Deus do conhecimento. Assim diz o Senhor em Jeremias 9, 23 a 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrada. O Deus do homem se agrada de praticar o juízo, a justiça e a misericórdia na terra.
na sequência de 7 a 9. Olha ali, meus irmãos. Agora nós vamos trabalhar o terceiro item. Chama-se o homem de Deus. Trabalhamos o homem ser Deus. Trabalhamos nesse texto o Deus do homem. E agora nós vamos trabalhar o homem de Deus de 7 a 9. Se vocês olharem no texto de 7 a 9, vocês vão olhar que aquilo ali é uma oração. Não se discute que isso é uma oração que está aí. Certo? E se analisarmos o texto, ele pede duas coisas nessa oração. O homem de Deus está pedindo duas coisas. O homem de Deus ora como convém a Deus. O homem de Deus ora segundo a vontade de Deus. Olhem o que esse homem de Deus está pedindo aqui. Ele pede duas coisas: afaste de mim a falsidade e a mentira, e me deu pão, Pai. Pão aqui no sentido de riqueza material, de alimento físico, de alimento material. Não quero ficar rico e nem pobre. Se você olhar para você e eu olhar para mim, nós temos uma tendência humana que quando a gente está bem, a gente esquece um pouquinho de Deus, né, gente? Eu vou falar a verdade, a gente nem ora às vezes, né? Eu já fiz isso. Quando a gente está bem materialmente, a gente tem outros problemas às vezes do que ir na igreja. A gente prefere comprar não sei o que, ir não sei aonde, e às vezes a gente vem na igreja e a gente às vezes nem ora, passa semana sem orar. Mas quando a gente está passando por necessidade, a gente ora por Deus assim adoidado, né? Ora muito. Essa tendência é humana, a tendência carnal. E olhem nessa oração aí, meus irmãos. Olhem nessa oração. A primeira coisa que essa oração me diz aí, quando ele pede duas coisas a Deus, a primeira coisa que me chama a atenção, que o homem de Deus ora, e ora numa dependência de Deus. Eu fico preocupado com as pessoas que ganham dinheiro e acham que é inteligente, e o seu poder, a sua inteligência, a sua astúcia o fez subir na vida. E quando a gente vem na igreja e pede o dízimo e a oferta, essas pessoas geralmente não dão. Essas pessoas não dão, porque acham que são frutos da sua capacidade, fruto do seu poder. O homem de Deus sabe que é dependente de Deus. Quem não ficou doente, mesmo tendo dinheiro, e viu que o dinheiro não serviu para nada? Quem não viu um caso desse? Quem teve posses e não conseguiu resolver com seu dinheiro o problema de sua família? Quem teve posses e disse que é feliz? O homem de Deus ora, e ora muito. Eu não consigo entender um crente, um filho de Deus que não ora. Eu não consigo entender um filho de Deus, um homem de Deus, que não tem uma vida de oração. Não só na igreja, não só na hora da refeição, ele está caindo de moda também orar quando se faz a refeição, né? Culto doméstico não existe mais, né? São poucos. O homem de Deus deve orar muito. Eu conheço aqui no Brasil muitas igrejas. Pastor, uma das coisas mais fracas que a IP no Brasil tem é vida de oração. Falo com uma certa tristeza no coração. E depois a gente vê que os resultados são pífios. Evangelização zero. Igrejas que durante o ano não teve um membro que fez profissão de fé e batismo. Homens de oração e
Igreja sem oração é igreja fadada a ser um clube de programa. A igreja não é maior que a sua liderança. Se a liderança não se empenhar em oração e for exemplo para a igreja não vai orar. Eu lá na nossa igreja, pastor, não quero que seja exemplo, tá? Só para citar aqui, citar no sermão. Mas nós temos uma reunião de oração do conselho. É a oração, é a reunião de oração do conselho. Toda quarta-feira ao meio-dia. Nós oramos pelas nossas vidas, para Deus nos capacitar. Oramos pelos departamentos e líderes demais da igreja. Oramos pelos membros da igreja, às vezes nem sabem que estão sendo orados pelos seus líderes. Oramos pelos enfermos da igreja, que sabemos que estão enfermos. Está sendo gravado, né, pastor? Aí eu vou ser disciplinado lá na igreja. Já faz, acho que uns 15 anos, pastor Buriti. Antes, essa reunião de oração do conselho era um dia que eu não lembro, parece que era uma terça, às 7 da manhã. Começou a cair a frequência. Pensa no inverno em Curitiba, quase 0 graus, chuvoso, você tem que levantar às 6 da manhã, para orar, tem que ser obra de Deus, né? Então começou a cair a frequência. Daí numa reunião do conselho, disse: pô, gente, nós somos tantos e vem X menos Y, o que está acontecendo? Não, é seu horário. Daí chegamos num consenso que é ao meio-dia. Agora, meio-dia é o melhor horário. Continua. Porque é o retrato nosso, é o retrato da igreja. É o retrato da igreja. Há uns anos atrás, nós decidimos trabalhar em células. E tem um livro de um pastor de uma igreja lá de El Salvador, eu esqueci o nome dele, chamado Paixão e Persistência. Ele disse: se você quer fazer com que sua igreja cresça, evangelize, você tem que ter vida de oração e discipulado. Eu disse para o meu pastor Carlos, são as duas coisas mais fracas da nossa igreja. Nós temos um grande trabalho social. Nós somos fiéis no dízimo, nós somos fiéis na oferta, nós somos uma igreja que até cresce, mas como cresce, sai também. E nós temos um desafio muito grande pela frente. Meu irmão, minha irmã, o que eu estou querendo dizer com isso? Não basta vir só ao culto e passar a semana de segunda até o próximo domingo como se Deus ficasse guardado no armário e depois você vestisse a carapuça de crente e veio para a igreja de novo. É aquele sorriso, aquela alegria, aquela falsidade que nós lemos ali, aquela mentira que nós lemos ali. Outra coisa que essa oração diz, a primeira diz que nós somos dependentes. Vocês já perceberam a oração que Jesus nos ensinou, que nós conhecemos com a oração do Pai Nosso? Vocês já analisaram ela? Só tem duas coisas que o homem tem que fazer. Uma é declarar que Deus é Pai. A outra é você perdoar teu irmão. O resto é tudo dependência de Deus. O homem de oração sabe que é dependente de Deus. Venha o teu reino, depende dele. Seja feita a tua vontade. O pão nosso, nosso dinheiro, nossa comida, dê-nos a cada dia. Perdoai as minhas ofensas, os meus pecados. E aí tem a segunda parte do lado, como eu perdoo do meu irmão. E às vezes a gente não perdoa, né, meus irmãos? Às vezes a gente engole, fica um saco engasgado no pescoço e depois quer que Deus nos perdoe. Claro que tem seu tempo, tem sua cura, às vezes a ferida é forte.
Mas não espere o perdão de Deus enquanto você não perdoar. Não espere. Dependência de Deus. Livrar-me do mal. Dependência de Deus. Não deixeis me cair em tentação. Dependência de Deus. O homem da oração sabe que é dependente totalmente de Deus. É o que diz essa palavra aqui. Dependência de Deus. Se vocês olharem para essa oração, também o homem de Deus conhece os seus limites. E Senhor, não me dá muito não, cara, senão o Senhor vai ficar de escanteio aqui. Quando eu precisar do Senhor, eu vou lá e chamo de novo. Quer dizer, inverte a relação servo-Senhor. O homem de Deus conhece os seus limites a ponto de dizer: dá-me o necessário para eu ainda continuar a ser temente a Ti, para eu ainda continuar Te buscando, para eu ser feliz. Só é feliz quem está no centro da vontade de Deus. Só e só. O cara feliz sabe o que Deus quer da sua vida. Efésios 2:10 diz que somos feituras de Deus, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andássemos nela. E nós, nas nossas vidas, nas nossas correrias, nas nossas educações, na nossa criação de família, nós fazemos os nossos planos, e a hora que der, a gente encaixa os planos de Deus nos nossos planos, nas nossas metas, na nossa vida. É o contrário, gente. Não temos aqui cidade permanente, lá, diz lá em Hebreus. Nós estamos de passagem. Vamos morrer logo, nós vamos morrer logo, gente. O mais novo aí pensa que vai viver muito? Pode viver muito, mas vai morrer logo. Pergunto para uma pessoa de 70 anos se tiver aqui, se não passa rápido. Se não passa rápido. Eu tenho 60. Ainda ontem eu andava descalço lá em Capinzal, calçãozinho que a minha mãe fazia, do tecido comprado nas casas pernambucanas, jogava futebol, nadava no rio. Pensa numa vida boa. Fui crescer, cara. Fui ter responsabilidades. Tive que estudar, tive que criar filho. Passa rápido. O homem de Deus conhece os seus limites, está aqui no texto. O homem de Deus sabe que o alimento físico e a riqueza vem de Deus. Está aí. O homem de Deus é uma pessoa verdadeira. Não faz uso da falsidade e não faz uso da mentira. João 8,44 diz o quê? Que o pai da mentira é o... Pense num pecado fácil da gente cometer. A mentira. Qual é a mentira mais fácil que a gente tem para fazer? Liga o telefone em casa, diga que não estou. Quem já não praticou isso? Daí a gente vê no noticiário, alguém lá matou e estuprou. Vocês se escandalizam. Para Deus não tem diferença nenhuma. Lá é pecado. Ou eu não estou, é pecado. Não tem pecadinho, não é pecadão. Eu costumo dizer que eu só minto quando me pega desprevenido. Eu não vou ser hipócrita dizer que eu nunca menti na vida. Porque a gente se conhece, cara. A gente tem uma carnalidade aqui que é uma coisa terrível. Uma coisa terrível. Por isso que diz a Bíblia para a gente ser sóbrio e vigilante. Se a gente não for vigilante, a gente peca facilmente. Então o homem de Deus é uma pessoa que tem que ser verdadeira. Levítico 19:11 fala do bom testemunho do homem de Deus. Diz assim: não furtareis nem mentireis, não usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Colossenses 3:9 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Só que o velho homem de vez em quando
brota na gente de uma maneira que faz a gente pecar. Por isso que temos que ser vigilantes. E para concluir, para não cansar os irmãos, vamos contextualizar essa mensagem para os nossos dias, para a igreja de São Francisco, que está fazendo 111 anos. Vocês têm a faca e o queijo na mão, que é a palavra, que é o conhecimento de Deus. Vocês têm o Deus do homem. Vocês são filhos de Deus. João 12 diz que aquele que crê em Jesus Cristo é filho de Deus. Nem todos os homens são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus é só aquele de João 12. Depois vocês olham em casa o que diz lá. A saber, aqueles que creram no seu nome. Qual nome? Jesus. Vocês são homens de Deus. E como homens de Deus, vocês têm que fazer a diferença. C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, diz que nós devemos ser pequenos cristos. A igreja, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. Pergunto: São Francisco do Sul sabe que vocês são de Deus? Eles conseguem ver Jesus Cristo em vocês? Eu não quero que vocês respondam, eu quero que vocês façam uma análise da vida de vocês. Já que foi para São Francisco do Sul, vamos reduzir. A sua família consegue ver Jesus Cristo em você no dia a dia? Vamos reduzir mais ainda. O seu cônjuge consegue ver Jesus Cristo em você? Jesus disse que a gente faria coisas maiores que ele fez. Está lá na palavra. Vocês conhecem o Deus que os salvou. Vocês são filhos de Deus. Vocês têm Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês. Vocês têm que viver a vida de Jesus. O homem de Deus ora. O homem de Deus faz outra coisa. Jesus, o que ele disse para a igreja? O que Jesus disse para a igreja? Ide. O que mais? Onde está a ordem? No ide ou no façais? Jesus disse: ide, passar os discípulos de todas as nações, batizando-as no Pai, no Filho e do Espírito Santo. E que mais tem uma sequência. Diga, pastor. E façam tudo o que eu vos tenho ordenado. Está lá? Ide. A princípio, quem entende um pouquinho de português pensa que esse ide é imperativo, é uma ordem de Jesus. Mas se você olhar lá no texto, vai fazendo uma exegese dessa palavra, é gerúndio. Quem estudou português, quem não gosta de português aqui, levante a mão. É horrível, né? Mas esse ide, na realidade, deveria ser traduzido por ido. Então, meu irmão, Jesus disse para a sua igreja: enquanto você for igreja, enquanto você estiver indo como igreja, minha igreja, meu corpo, daí ele deu uma ordem, o verbo está no imperativo: façais discípulos. Ele não disse: domingo no culto vocês façam discípulos, em casa vocês façam. É como igreja. Você é igreja. Você não é esse templo que está aqui. Fora daqui você continua sendo igreja. As pessoas têm que ver Jesus Cristo em você. Enquanto você estiver indo, quando você for igreja, você tem uma ordem do Senhor da igreja, que é fazer discípulos. Fazer discípulos de Jesus. Fazer discípulos é levar o conhecimento e o crescimento
do Filho de Deus. Ontem eu assisti um filme chamado Hércules. Aí, conversando com o rei lá, não sei de onde lá, o Hércules falou algo a seu respeito. O rei disse: não importa o que você pense a respeito de você, importa que os outros pensem a respeito de você. Cara, eu fiquei com aquele negócio assim, cara, Bíblia, o que os outros pensam a respeito de você? Lá no seu trabalho, eles sabem que você é crente, que você é evangélico. Antigamente falava que você é protestante, hoje não se fala mais essa palavra, que você é protestante, que você é filho de Deus, que você tem o Deus dos homens. Billy Graham, famoso pastor americano, para encerrar, pastor, ele disse assim: vocês são a Bíblia que o mundo está lendo. Vocês são a Bíblia que o mundo está lendo. Vocês são o sermão que o mundo está prestando atenção. Cara, pensa uma coisa pesada, se dar bons testemunhos de ser filho de Deus. Mais do que metodologia de crescimento de igreja, não precisaria se a gente desse bom testemunho de ser um filho de Deus. Mateus 5,17 diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então que Deus os abençoe e vos guarde. Amém?